Pessoal, então precisamos falar sobre essa enorme diferença aqui só no ano de 2024, né? Falando aí a respeito desses últimos praticamente 10 meses, né? 90% de queda em infracommerce, enquanto que o BOV, né? O índice Ibovespa praticamente ficou no zero a zero. Algumas oportunidades aqui mais ou menos no meio do ano, né? A gente percebe que a infracommerce vem caindo, caindo, caindo e, infelizmente, derretendo o capital de muitos aqueles que acreditaram, né, na infracommerce, sobretudo bancos e casas de análise dando aí as suas recomendações. Eu já fiz alguns vídeos anteriores falando que eu gosto da empresa, admiro a estrutura de tecnologia que eles desenvolvem, mas não necessariamente concordo com o investimento, pelo menos neste momento, em infracommerce, dado as circunstâncias da empresa e tudo que vem sendo feito, né, em relação aos seus balanços. Por exemplo, o aumento ou a extensão para impressão aí, né, um aumento de capital de cerca de 58 bilhões de ações para tentar levantar um dinheiro para alimentar o caixa e permitir que a empresa continue o seu pleno funcionamento. Isso a gente já falou em alguns vídeos anteriores. E só para você ter uma ideia do tamanho do problema, quando você vem aqui na central de resultado e pega as suas demonstrações financeiras do segundo trimestre, essa última que nós temos, você vai ter acesso a esse arquivo aqui já na versão 2.0. Muito bem, então esse arquivo aqui, o que você vai fazer? Praticamente é um extrato bancário de tudo que tem na empresa. Você vai vir aqui no fluxo de caixa da empresa, né, no método indireto, lá na página 16. Então, descendo na página 16, é que você vai encontrar praticamente o problema aqui da Infracommerce. Então, vamos aqui, página 16, tem todo o extrato demonstrativo da empresa, página 16, e é aqui que está, olha, quando você entra aqui e chega na questão do caixa líquido da empresa, você percebe que o prejuízo do período, isso falando de janeiro até junho, aparece esse 1,6 bi de prejuízo. Olha só que complicado, né? No ano anterior, nesse mesmo período, tinha sido de 132 milhões e agora a empresa praticamente se alavancou aqui mais de 10 vezes o seu prejuízo. E fez com que, num comparativo direto com outras empresas do setor, a gente aqui pegou a própria Infracommerce, a Laed e a Elemedia, eu trouxe uma nova aqui nesse sentido, embora não seja muito bem correlacionada, mas praticamente ali do setor de tecnologia, parte de informação e tudo mais, a gente vê exatamente esse abismo aqui, né? Esse 1,6, 1,7 bi de prejuízo em Infracommerce. Quando a gente para o mouse aqui, você consegue ver 1,79, né? Já vem aumentando em relação ao seu preço. Pois é, pessoal, enquanto que algumas empresas de tecnologia caminham aqui tentando encontrar seu rumo, 1.6, 1.7 bi realmente jogou aí a Infracommerce num cenário muito perigoso. E infelizmente a gente vê isso daqui no gráfico, né? Outra coisa também que a gente deve analisar, né? Infelizmente a ação hoje está sendo cotada a centavo, fazendo com que essa volatilidade, né, do seu denominador comum, lembrando que o denominador comum, né, ou mínimo denominador negociável na bolsa é 1 centavo. Então, uma ação que vale 16 centavos, quando você tem 1 centavo de negociação, você tem aqui praticamente uma volatilidade de 4, 5, 6%, né? O que é muito, né, para uma empresa. É por isso que quando passa 30 pregões consecutivos, a própria CVM já lança aqui um aviso falando, ó, e aí, o que você vai fazer? Vai fazer grupamento? Qual que é a sua estratégia para sair dessa situação de pin stock? Que é o que ela vem enfrentando aqui no momento. Outra coisa triste é que o valor de mercado da empresa, né, o seu capital aqui total é de 102 milhões. A empresa está devendo 1,6 bi. Outra pena aqui. Vamos lá, uma coisa que a gente pode observar, vamos ver se os controladores estão se desfazendo das suas ações. Vamos pegar aqui no próprio site do Fundamentos, né? Vamos ver se eles estão jogando venda nas suas ações, né, dos próprios controladores, e você está aí comprando as ações dele. Então tome muito cuidado com isso, nesse tipo de ação, vale aí a gente ficar atento. Você vai vir aqui, eu uso o site do Fundamentos, vem em dados históricos, Insider, e vamos ver o que eles fizeram nesses últimos meses. Dá só uma olhada. Olha lá,
Aqui no mês 8, né, se desfizeram aqui de aproximadamente 30 milhões de ações a 6 milhões de reais. Saíram aqui num preço de 20 centavos, então pelo menos não saíram tanto no prejuízo, né? A ação hoje cotada a 16 centavos, eles saíram aqui a 20 centavos. Depois, aqui, mais ou menos no mês 3, teve uma pequena compra de 78 mil ações a 100 mil reais em valor, pagou 1,36. Isso daqui provavelmente deve ser algum contrato ou venda a termo ou alguma coisa, porque ainda no mês 3 a ação não estava R$ 1,36, já estava na ordem de centavos, né? Então tudo isso daqui provavelmente são contratos ou a termo, né, de compra a termo, em que a pessoa assina um termo e tem que comprar naquele preço. Ela assina isso daqui bem anteriormente, né? Então assina lá em 2022, por exemplo, né? 2022, e ela precisa exercer isso daqui mesmo que num período à frente num preço maior, né? Então provavelmente isso daqui tenha sido alguma coisa a termo, ok? Então você deve tomar muito cuidado com o que os controladores estão fazendo. Se eles estão se desfazendo, como aqui no caso, né? Se desfizeram de grande parte das suas ações, você também precisa ficar atento para saber se você não está comprando algo que os próprios controladores estão vendendo, se desfazendo, ok? Outra coisa também que eu julgo muito importante, eu quero a opinião de vocês, se vocês sabem disso, é entrar, por exemplo, e ver como é que está a quantidade de ações alugadas. Quem diz isso é o próprio Barsi, né? Ele fala, ó, tome cuidado porque o novo indicador de preço do mercado são quantidade de ações alugadas. Então, se tiver muita ação alugada, isso exerce uma pressão de queda nas ações ou impede que elas subam, né? Então, vou vir aqui, vou digitar o próprio ticker, eu uso o Invest Site, venho aqui embaixo, olha, e seleciono a opção Aluguel Posições, entro aqui e aqui eu tenho acesso à quantidade de ações alugadas, né? Olha, eu consigo ver até mesmo o seu aumento de capital. Dá uma olhada, ela saiu de 400 milhões de ações, passou para 650 milhões e agora ela quer liberar uma trava que permite imprimir aqui cerca, ou passar, né, cerca de 5,8 bilhões de ações aí para tentar levantar 70 milhões de reais para o seu caixa, né? Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, dá uma olhada nisso, né? Como que uma empresa consegue se manter saudável do ponto de vista de cotação se quase 10% das suas ações estão alugadas? O que a gente percebe é que desde de um período aqui de janeiro de 2024, ela saiu de 2% de ações alugadas e subiu aqui, olha, para quase 10% de ações alugadas. Mas agora existe um sinal interessante. Veja que aqui, olha, do fechamento de mês 8, quando os controladores venderam suas posições, a partir daqui, olha, diminuiu a pressão de venda, né? Então caiu quase que 50%. Ou seja, de 10% de ações alugadas caiu para 5% de ações alugadas. Será que essa é aquela luz no fim do túnel? Ou seja, diminuindo a quantidade de ações alugadas, você começa a liberar o preço das ações e pode ter aqui até o movimento de short squeeze, quando ela sobe, sobe, sobe sem controle? Será? Bom, o tempo dirá. Uma coisa que o gráfico vem mostrando que diminuiu a partir da última venda dos controladores a pressão sobre aluguel de ações. Vamos ver se está pagando muita taxa. Também, se tiver muita taxa, imagine lá, se a Infracommerce pagar 20%, você não vai pegar suas ações e deixar alugadas? Vamos ver quanto é que está pagando. Vou vir agora aqui, ações, registros, e vamos ver se as taxas também estão baixas, né? Então vou vir aqui, olha lá, vamos ver a taxa de aluguel. A taxa de aluguel está em 3,22. Ou seja, se você tem Infracommerce e deixa elas alugadas, mesmo sabendo que elas podem ser usadas como instrumento de pressão de preço, olha lá, é 3,22. Eu não julgo uma taxa muito alta e atraente. Ela já chegou a pagar, olha, 20%, tá vendo? 3,2, a pessoa que deixar suas ações alugadas vai perder isso para a B3, né? A B3 cobra uma taxa, a corretora cobra uma taxa e o imposto de renda cobra outra taxa. Então, 3,2 vai sobrar, sei lá, 0,5% para você líquido aí, tá bom? Julgo que ainda não é uma taxa atraente, diferente de 20, 21%, tá bom? Outra coisa também importante para você observar, será que nesse critério, mesmo com esse prejuízo, né, nesse comparativo aqui que a gente vê, onde Infracommerce está totalmente deteriorada entre PL, preço sobre valor patrimonial, não é uma empresa que paga dividendos, ROI negativo, né? Será que mesmo assim ela é uma empresa que compensa o investimento do ponto de vista de custo ou de preço oportunidade?
Para isso, a gente utiliza aqui o nosso painel inteligente de ações. Inclusive, esse painel ele ainda está no plano vitalício, mas logo ele volta para o plano de assinatura. Então, se você tem interesse em ter esse painel, estão chegando a 700 acessos, eu recomendo que você adquira logo, um preço bem baratinho, e logo ele volta para o plano assinatura. Então vamos lá. Como que funciona o painel? Simplesmente vem aqui e digita o ticker da ação. Vou vir aqui, vou digitar em letra maiúscula IFCM3, vou dar um Enter e vamos ver o que acontece. Ó. Olha só que interessante. Para Benjamin Graham existe um potencial nessa ação por causa do desconto. Só que para Graham não, porque o ROI aqui, olha, tá vendo? Ele fica com o múltiplo totalmente deteriorado. Entende? Então, basicamente aqui, como tem um descenso, não há um consenso, a regra que a gente segue é não investir nesse tipo de ação. Vou pegar uma aqui que, por exemplo, é um consenso. Ó, uma que todo mundo conhece, CEMIG. CEMIG 4. Ó, vou dar um Enter. Vamos ver aqui. Ó. Olha lá. Olha que interessante o painel. CEMIG 4 compensa, porque para Benjamin Graham, que ele pega PL, preço sobre valor patrimonial, entre outras coisas, ela está muito barata. Pode chegar a R$ 20, última cotação 11,32, paga excelente dividendos. Inclusive, a CEMIG está aqui no nosso painelzinho das principais ações pagadoras de dividendos nos últimos 12 meses, pagando inclusive acima da Selic, né? Ó, opa, deixa eu só pegar aqui de novo, olha lá. Selic aqui a 10,75, taxa básica de juros. Olha lá, CEMIG aparece em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, pagando por volta de 16,3%. Muda um pouco aqui, de acordo com a fonte que você pega, mas por volta de 16% de dividendos, né? Perdendo só para a Copasa e Petrobras. Muito bem, então esse painel te ajuda a encontrar preço potencial, se está barata ou cara do ponto de vista fundamentalista e qual que é o preço justo segundo o Graham aqui, entendeu? Então é um painel que ajuda bastante aí vocês. Vou deixar o link desse painel na descrição e também nos comentários. E se você gostou do vídeo, investe em Infracommerce, deixa aí seu comentário, quais são suas teses de investimento. Se você continua comprando, está se desfazendo, se está com prejuízo, acredito que sim, porque infelizmente ela caiu bastante no curto e médio prazo, mas só para a gente entender como é que está aí a nossa comunidade. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.